Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que Maria escolheu ouvir Jesus. A gente que é mulher tem 1001 atividades. E às vezes a gente até arruma mais algumas, né? Como se não bastasse. Mas Marta estava preocupada de servir bem Jesus. É uma preocupação justa. É lícito ter essa preocupação. A gente precisa se preocupar em servir bem o nosso esposo, cuidar bem da nossa casa, cuidar bem das nossas crianças. Mas a gente precisa separar um tempo para ouvir o Senhor Jesus. Um tempo em que você vai dizer para a sua família, para as suas atividades: agora é meu tempo com Deus. Eu vou parar agora. Agora estou ouvindo Jesus. Aí se alguém te chama, você fala: espera, agora é meu tempo com Deus. Porque nesse tempo com Jesus, a gente revigora as forças. A gente aprende com Ele. A gente coloca diante dele as angústias, as frustrações, as nossas necessidades. Então, parar para ouvir Jesus no meio da trabalheira toda que a gente tem é parar para receber a graça de Deus. E é muito bom pensar na atitude de Maria, que naquele tempo as mulheres não recebiam os ensinamentos da Torá. Elas não tinham os mesmos ensinamentos que os homens tinham. Então Maria parou para ouvir Jesus. Vou ouvir, vou aprender com o Mestre. Nós também podemos parar para ouvir. E esse é um desafio para nós, não é, gente? Porque as tarefas domésticas são igual a misericórdia do Senhor, né? Se renova a cada manhã. A gente deita com a cozinha limpinha, mas aí chega de manhã, preparar um café, e aí vai assim sucessivamente. Mas importante, muito importante, parar para ouvir Jesus. Caminhamos um pouco mais, vamos encontrar uma outra mulher. E essa, João 4. Quem está lá em João 4? Eu desmarquei o meu João 4. Deixa eu achar ele aqui. Pronto. Nós não vamos ler o capítulo 4 todo. A gente deve ler só o começo. É uma história bastante conhecida, a história da mulher samaritana. Não é? Vamos começar aqui os primeiros versículos. Não vamos ler os primeiros versículos. Vamos lá no versículo 4, que diz assim, que Jesus teve necessidade de passar por Samaria. Uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, para beber água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Os irmãos devem saber que a Samaria é aquela parte de Israel que se misturou lá no passado, no tempo de Jeroboão, com outros povos.
E os judeus, os legítimos judeus, ficaram muito indignados com essa parte do povo e criou um preconceito muito grande. Eu fiquei surpresa de saber que a Samaria fica no meio. Vocês têm noção do mapa de Israel? É como se fosse uma coisa comprida, assim, né? Sul, o meio e o norte. Então, quem quisesse do sul para o norte, dava uma volta para não passar dentro de Samaria. Olha como que o preconceito atrapalha a vida da gente, cria obstáculo, traz prejuízo. Olha a volta que o povo tinha que dar para chegar lá. E isso tudo é a pé, viu, gente? Na maioria das vezes. E esse povo tinha esse preconceito. No livro do pastor Robson Grangeiro, Os Quatro Olhares, ele diz assim, que um judeu jamais usaria um utensílio usado por um samaritano, mesmo depois de lavado. Não teria uma conversa privativa com o samaritano, menos ainda se fosse uma mulher. Jesus foi muito ousado ali. E falou com a mulher samaritana. Primeiro, ele era judeu e ela samaritana. E depois ainda pediu água. A mulher achou aquilo assim, o cúmulo, né? Como o Senhor, sendo judeu, pede para mim água. E Jesus começa com ela essa conversa de oferecer para ela água viva. E ela começa nessa conversa a dizer, os nossos antepassados dizem que é aqui no Monte Gerizim que a gente deve adorar. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus diz para ela, não, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus falou para a samaritana chamar o marido dela. Chama seu marido e vem cá. E ela falou para Jesus, eu não tenho marido. E Jesus falou para ela, é verdade, você não tem marido, porque você já teve e o que você tem não é seu marido. Me parece que a samaritana era um caso meio perdido, né? Se a samaritana fosse nossa vizinha, a gente ia lá na casa dela pedir água, bater na porta. Se a gente vendesse alguma coisa, a gente bateria lá para vender para ela. A gente levaria um bolinho, um doce, alguma coisa que a gente fez, a gente levaria para ela. Eu tenho minhas dúvidas se eu faria isso. A não ser que seja o mover de Deus sobre a nossa vida. Porque também a gente fica... Não, essa aí não tem jeito mais não. E às vezes a gente fala assim, só Jesus. Mas é porque a gente fala assim, ai, nem sei se Jesus. Mas Jesus, depois de saber tudo que a samaritana era, tudo que ela fazia, não a rejeitou. E quando a samaritana percebeu quem era aquele homem, a mensagem que ele trazia, ela correu à cidade. Correu e chamou todo mundo. Vem, gente. Vem que tem um homem aqui que disse tudo que eu tenho feito. Não será ele o Messias? Não será ele aquele que nós estamos esperando? A cidade foi, as pessoas foram, ouviram Jesus, levaram Jesus para a cidade e daquele momento em diante, a mulher samaritana já não era mais aquela vizinha que tinha 5 maridos, que tinha que ir buscar água no meio do dia, sozinha. Por quê? Ela reconheceu Jesus, Jesus transformou a vida dela. É muito maravilhoso pensar no que Jesus faz. Tem umas células lá na nossa igreja
em que frequentam basicamente pessoas idosas. E uma dessas células vai uma senhora, a irmã Lúcia. Ela não frequenta a nossa igreja, ela frequenta só essa célula. E a irmã Lúcia, um dia que a gente estava meditando no Salmo 126, aquele salmo que fala que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou quando o Senhor trouxe aqueles cativos de Sião, ficamos como quem sonha. Eu pedi para as irmãs falarem assim, o que é que já aconteceu na sua vida? Que acontecimento que houve que parecia que você estava sonhando? Aí as irmãs relataram assim experiências muito boas. E a irmã Lúcia relatou que quando ela era, antes de conhecer Jesus, ela não gostava dela mesma. Ela tinha tentado contra a própria vida. E ela gostava tão pouco, ela tinha autoestima tão baixa, que ela não se olhava no espelho. E quando ela conheceu o amor de Deus, ela foi transformada, e o coração dela ficou tão alegre, que eu imagino que se Jesus estivesse junto com a irmã Lúcia, ela teria quebrado o vidro de perfume, beijado Jesus, abraçado Jesus. De tão feliz que era a expressão dela de contar para a gente. E esse foi o acontecimento, assim, que ela ficou como quem sonha. E é muito interessante que a irmã Lúcia enfrenta com muita alegria os desafios da terceira idade, da velhice, né? As doenças que vão aparecendo, os problemas de saúde, ela enfrenta com muita alegria. E assim, eu me senti assim, privilegiada de ouvir esse testemunho. Como essa irmã foi alcançada pela graça de Deus e como ela transmitiu isso com tanta alegria. E assim, do mesmo jeito que Jesus transformou a vida da mulher samaritana, ele também transforma vidas hoje, transforma a vida de mulheres, de meninas, que às vezes estão amarguradas nas suas angústias, nas suas tristezas, ou às vezes nas experiências tão amargas que a vida trouxe. Mas Jesus quer também curar, quer também transformar essa vida. E nós vamos agora para um momento muito especial, que está também nos 4 evangelhos. A gente pode ir lá no final de Mateus, no final de Marcos, no final de Lucas e João, que nós vamos encontrar os relatos da ressurreição. Quem é que viu Jesus primeiro, depois que ressuscitou? Foram as mulheres. Olha, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago. Poderia ser João, né, o apóstolo amado, aquele que encostava no... Mas foram as mulheres. Acho que eu vou lá em Marcos. Marcos tem os relatos mais curtos. Vamos ver o que tem lá no final do livro de Marcos. Deve ser o capítulo 15. Não, 15 ainda é a crucificação. 16, a ressurreição. Marcos 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar a pedra, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde eu havia posto.
Vão, digam aos discípulos dele, a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Muito maravilhoso, imagina. Sabe quando acontece aquela situação difícil na vida da gente, que a gente fica querendo que não fosse verdade? Meu Deus, daria tudo para que isso não fosse verdade. Eu penso que era esse sentimento que habitava o coração dos discípulos depois da morte de Jesus. Não, ele não podia ter morrido de jeito nenhum. Como? Será que a gente não podia ter evitado? Se a gente tivesse fugido com ele? Imagino 1001 pensamentos que passavam pela cabeça. Mas quando as mulheres chegam lá, que Jesus não está lá mais, que ele havia ressuscitado, que coisa mais maravilhosa. Era tudo começando de novo. E as mulheres foram contar, foram incumbidas, né, por esse homem que estava lá, né, um anjo, como diz nos outros relatos, foram incumbidas de contar para os discípulos. Em alguns dos outros relatos dizem que os discípulos não acreditaram. Aí o Pedro foi lá correndo para ver. Entrou, não viu. Por quê? Jesus havia ressuscitado. Me parece que é no relato de João que Maria Madalena vê o túmulo, não vê Jesus e fica ali meio desesperada, chorando. Conversa com uma pessoa pensando que era um jardineiro. E a pessoa diz para ela estava procurando o vivo entre os mortos. E Jesus chama Maria. Quando Jesus fala Maria, Maria viu, reconheceu pela voz. Era Jesus. E abraçou os pés de Jesus. Mestre. Jesus nos chama. Ele nos conhece pelo nome. Ele conhece a Leila, conhece a Célia, ele conhece a Larissa, a Emanuele, a Vivian, a Elvira, todas as mulheres que estão aqui. E ele nos chama pelo nome, porque Jesus é muito maravilhoso. Nós podemos ver aqui, eu poderia parafrasear Hebreus 11, lá no finalzinho do capítulo, que diz assim, que me falta tempo para falar da viúva de Naim, da mulher que tinha fluxo de sangue, da mulher cirofenícia. Mas os irmãos vão ter oportunidade de ouvir isso de outras pessoas. Porque Jesus foi tão maravilhoso. E quando a gente começa a olhar na Bíblia textos que falam disso, a gente fala, ué, mas não é? Não é que tem um tanto de texto que fala do amor de Jesus pelas mulheres, de como ele tratou bem, como ele foi um cavalheiro, um gentleman com as mulheres? Irmãos, seguir a Jesus é um desafio. É um desafio também no nosso relacionamento. É um desafio no relacionamento entre homens e mulheres, entre casais, entre pais e filhas, entre mães e filhos. Mas o Senhor nos chamou igualmente para implantarmos o reino de Deus aqui na terra. Nós vimos a campanha de missões. E é muito interessante que lá em Gálatas, esse a gente precisa todo mundo abrir. Gálatas 3, 28. Coríntios. O que será que tem lá em Gálatas 3, 28? Gálatas, Efésios. Pronto. Gálatas 3, 3, 28.
Ah, mas eu vou ter que ler o 26 e o 27 também. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que estão em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quero destacar aqui, em Cristo Jesus não tem homem nem mulher, nós somos um em Cristo. Amém? E a gente poderia pensar em várias diversidades, né? Então, não tem judeu nem árabe. Não tem nordestino, pernambucano, nem gaúcho. Não tem preto nem branco. Não tem rico nem pobre. Diante de Deus nós somos iguais. E nós somos todos necessitados da graça de Deus, da salvação de Deus na nossa vida. E juntos, na mesma igualdade, na mesma irmandade, nós vamos implantar o reino de Deus. Porque quando o mundo vir que a gente que a gente trata como igual uns aos outros, as pessoas vão querer andar conosco. E lá em 1 Pedro 3, 7... Primeiro Pedro. Esse texto começa falando dos deveres conjugais. E aí, no versículo 7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Então, olha, às vezes as pessoas param aqui na parte mais frágil, né? E às vezes eu brinco que se Deus não tivesse feito o homem fisicamente mais forte que a mulher, ia ser o fim da espécie. Porque a gente não ia ficar esperando a boa vontade dos homens para fazer as coisas. Mas o Senhor diz que nós somos a parte mais frágil aqui nas Escrituras, né, fisicamente, mas nós somos co-herdeiras do dom da graça de Deus, junto com os nossos maridos. Nós também recebemos a graça de Deus da mesma forma. Irmãos, quando eu penso nisso, eu fico mais encantada pelo Senhor Jesus. Como que é maravilhoso a gente saber que Deus nos acolheu, que o Senhor nos amou de tal maneira que todas as mulheres que nele crerem terão a vida eterna, não perecerão. Eu agradeço a oportunidade e fica o desafio. Vamos buscar a cada dia, né, viver a vida que Jesus ensinou, acolhendo, tratando bem, sendo gentis, respeitosos, né? E que o Senhor nos abençoe nesse desafio. Em nome de Jesus. Amém.